Salve, 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 pessoal. Com muita alegria e vamos iniciar mais um programa Iluminação, o Evangelho da Razão. Agradecemos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos oferecem e nos envolvem para realizarmos as atividades que têm nos auxiliado no que remonta ao nosso soerguimento, à nossa transformação, à nossa alimentação, no que remonta à nossa projeção espiritual. Que a nossa atividade possa ser um instante de mergulho dentro da nossa realidade, para que, sensibilizados, ampliemos a consciência e possamos assimilar o melhor no que remonta aos ensinamentos do nosso encontro. Que os espíritos que se aproximarem sejam acolhidos como filhos, irmãos, almas queridas por nós. Que mantenhamos a vigilância para não permitir que os pensamentos complexos venham trazer sujidades para a nossa atividade. Pois bem, minhas amigas, meus amigos, a FIAC, mais uma vez, nos favorecendo com estas atividades que representam esse projeto que tem como patrono o nosso querido Allan Kardec. Especificamente no nosso encontro Iluminação, o Evangelho da Razão, onde procuramos estudar as passagens da Bíblia e tirando o espírito da letra, trabalhando nos contextos, nos textos, na época, com os personagens, mas acima de tudo, nos transformando no sentido de abrir as possibilidades para a assimilação do que vem ao nível da revelação. Um trecho deixado por Honório Abreu na pesquisa Luz Imperecível, um livro publicado pela União Espírita Mineira, que na verdade é um trabalho que foi desenvolvido por Sobral, em várias reuniões que o Honório recebeu e deu um revestimento e publicou alguns destes encontros realizados pelo José Damasceno Sobral. Então, atualmente, nós temos usado Luz Imperecível porque ele está mais sintetizado, mas o que nada impede que viemos a usar também o material, vamos dizer assim, básico oferecido pelo Sobral, que a gente endereça para eles, para toda a equipe do Grupo Emmanuel, hoje no mundo espiritual, nos auxiliando, que eles recebam a nossa saudação fraterna, respeitosa e saudosa. Então vamos encontrar um trecho muito especial no livro. Diante de um texto da Boa Nova, abrem-se, segundo o grau de interesse, sensibilidade e determinação, várias janelas pelas quais o aprendiz visualiza todo um território vibracional, em que o pensamento do Cristo circula radioso, canalizando os mais suaves valores na direção das profundezas do espírito imortal. Convido vocês para, depois que encerrarmos o encontro, que vocês aprofundem nessa introdução, porque ela tem muitas pérolas. Parece um texto simples, mas encontramos aqui possibilidades de mergulhar na profundidade da nossa estrutura mental. Esta é a sugestão. E lembrando ainda que quando estudamos o Evangelho, devemos procurar sempre fazer algumas perguntas diante dos textos. Quem
que tem a ver com os personagens dos textos, para naturalmente trazer a passagem para nós. Onde lugares e ambientes emergem em resposta ao questionamento onde. E esse onde, no Evangelho, vamos encontrar cidades como Jerusalém, Jericó, caminhos, estradas, regiões, o lago, Tiberíades, Jerusalém. E, naturalmente, podemos eleger momentos de elevação onde espírito, que pode ser representado pelos montes, acomodação, perfeição ou não, podemos fazer imersões que projetam para a vida imortal a partir dessas figuras, desses lugares. E também mais duas questões. Quando? Que tem a ver com tempo, circunstância, e vão responder a esta indagação. E o quando, na questão temporal, cede para também o mergulho interior. Por exemplo, o dia, o momento da decisão, um instante da afirmação e etc. E a última pergunta, como? Tal indagação integra o sistema simples de apropriar o melhor no estudo e interpretação do Evangelho. Normalmente a resposta vem com os verbos do texto, para o que devemos atentar quanto ao tempo. Modo, pessoa, transmitirem a mensagem com exatidão e propriedade. Então, como ele se expressa no saiu, viu, assentado, chegando, subindo, parando, pescar, correndo, caminhando. Merecerão sempre atenção especial pelas cargas vibratórias que carregam. Olha que interessante. Um exemplo, a subida. A subida, se nós ficarmos apenas no movimento periférico, ele não vai dizer muito, a não ser uma imagem de uma ascensão. Mas se abrirmos a alma para sentir as vibrações dessa subida, ela pode trazer impactos determinantes que sugere elevação vibratória ou descida para manter a vibração nas atividades, enfim. Atitudes, gestos, residem também nos vocábulos que definem tais posições, inclusive os substantivos, advérbios ou adjetivos. Elementos da maior importância que, devidamente dimensionados em seu sentido espiritual, oferecem as mais notórias sugestões para o processo reeducativo. Estaremos sempre trazendo estas lembranças, pois elas são necessárias, fundamentais, todas as vezes que abrirmos o Evangelho. Façamos essas perguntas que auxiliam naturalmente para que a gente possa entrar território adentro dos textos. Pois bem, amigas, amigos, o encontro de hoje tem como tema necessidades básicas. Estamos trabalhando, não se esqueça, fazendo uma análise do texto intitulado João Batista, que vamos encontrá-lo no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 1 até o 12º. Nesse momento, eu vou convidá-los para nos acompanhar na leitura. Vou disponibilizar, mas sempre sugerindo que você tenha o seu texto em casa e se acostume, crie uma habilidade no que remonta a manusear a Bíblia. É muito importante. Ajuda na memória, ajuda na sensibilidade, enfim. E tantas outras coisas. O precursor João Batista. Vou ler o texto. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha seus vestidos como pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, quem não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Puxa, que texto, hein? Muito especial nesse momento histórico em que nos encontramos com a alma agradecida e solícita, pronta para receber o recado que vem do mais alto, nos conclamando a uma tarefa especial. Essa tarefa, como vocês todos podem confirmar, sobre o ponto de vista do coração, é a projeção para nos aproximarmos da verdade, para compreendermos a lei divina, que está registrada onde? Na nossa consciência. Então, o Senhor da vida, como mestre, ele está nos sugerindo que conheçamos as leis divinas. Bom, aí vem aquela séria pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? Kardec concorda com essa sua pergunta e Nola formulou e os espíritos responderam na questão 621. A consciência. Bom, aí o companheiro costuma nos perguntar, lá no encontro com os jovens, de vez em quando eu os visito para me sentir um pouco mais jovem. Isso é bom, não é verdade? Inclusive para que a gente possa recordar que o espírito não envelhece. O corpo sim, mas devemos alimentar a juventude. O Divaldo costuma brincar, certa feita ele me disse, eu achei assim muito legal, que ele tem uma síndrome de Peter Pan, paralisia infantil. E olha, ele com seus 93 ainda repete essa novela. E tem muita gente aí que adora ficar velho. Entrega pontos, joga toalha. Não faça isso. Porque você é eterno, você é imortal. Mas os jovens perguntam, mas e aí, quem escreveu a lei de Deus? Bom, então existem duas questões importantes. Primeiro, o germe da perfeição, numa expressão poética contida no Livro dos Espíritos, exala um perfume, e esse perfume, ele parte de você. O senso moral potencial está dentro, não está fora.
perfeição está dentro, não está fora. Então, quando você mergulha dentro, você vai se deparar com um universo desconhecido. E que, por mais que a gente julgue que tem que operar lá fora, você tem que operar dentro. Quanto mais dentro, mais fora. O que significa? Quanto mais dentro, mais isolado do mundo externo? Não. Quanto mais dentro, mais capacitado estarás para operar no mundo externo. Compreenderam? Porque o Espiritismo é solidariedade, é cooperação o tempo todo. Pois bem, amigos, então nós estamos atendendo o chamado. E quando nós paramos para estudar esta passagem do precursor, nós vamos nos recordar que ela sugere que a gente entre para uma escola filosófica que tem o mestre João Batista. E é interessante porque agora eu vou figuradamente dizer que a escola de João Batista, ela representa vamos dizer assim, um mini curso que vamos fazer para depois fazer um curso mais graduado, que é na escola de Jesus. E o João Batista, todos sabemos que ele representa a justiça. Dos nascidos de mulher, o maior, mas no reino dos céus é o menor. Então, quer dizer, ele é professor nessa escola da justiça, que começou com Moisés, os 10 mandamentos, passou pelos profetas, culminância em João. Que significa o quê? Que ele está um passo adiante da humanidade, de todos os homens que vieram, que ele é o maior, a definir que o maior se faz na proporção direta de ser o menor. Estranho, né? Porque na Terra a gente é convidado para ser maior, mais bonito, mais saúde, mais dinheiro, não é assim? Mais projeção, mais títulos e etc, etc. E aí a gente compete, porque a porta é estreita. Não tem umas histórias assim? Pois bem. Mas o sentido é espiritual. Então nós estamos procurando crescer moralmente. Então essa base é fundamental para estudar João Batista. Nós trabalhamos alguns temas. Clamor da consciência, referente ao primeiro versículo, e naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia. Depois nós trabalhamos o segundo tópico do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Posteriormente, nós trabalhamos a preparação do caminho, que é o versículo 3º. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto. A preparação é complexa. Enfrentamento, preparação, planejamento, operação, dificuldades, aprendizado, repetição. E o interessante é preparar o caminho do Senhor. Não é o caminho de homens, é do Senhor, que tem autoridade. Então temos que aprender com o Senhor. E com o Senhor somos naturalmente convidados a endireitar a vereda. E essa parte de endireitar a vereda é o que traz para nós complicações, porque nem sempre estamos dispostos. Endireitar a vereda é: olha, não dá mais, tem que mudar. Aí o que a gente costuma fazer? Amanhã, próxima encarnação. Mexe com isso não, bobo. Caçar confusão não, isso dá trabalho. Porque quando somos chamados para fazer e viver paz, a gente acha que é menor esforço, né? Não. A guerra é que é menor esforço. A paz dá um trabalho. Porque, na verdade, a paz é um prêmio. É um prêmio do trabalho. Imagine se você, no seu emprego, lá na sua profissão, o primeiro dia do mês você já está querendo chegar no último dia para receber o salário e viver
regaladamente em paz. Não, 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 não. Sol a sol. No meu tempo tinha que bater pontos. Lembra daqueles relógios? Eu cheguei numa época daqueles que tinha um cartão que era grampeado. Aí depois passou para um relógio que deixava lá a marca. Hoje já tem até sensor de presença, escaneamento facial. Né? Só vai sofisticando para não ter jeito de driblar. Porque até nisso o homem dava jeito, né? Alguém batendo cartão para ele. Já imaginou? Pois é. Então temos a conversa com a perfeição e as prerrogativas da imperfeição. Com isso, amigos, amigas, nós caminhamos de uma forma assim muito legal. Foi uma aventura muito interessante. Mas hoje nós vamos desaguar no versículo 4, que agora farei a leitura novamente. E este João tinha seus vestidos como pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Lembram das perguntas sugeridas no início? O quem, onde, quando e como. Vamos fazer um exercício? Agora eu quero contar com a presença de todos. Qual será o exercício? E este João tinha seus vestidos como pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Qual é a primeira pergunta? O que vocês acham? Qual é a primeira pergunta que eu fiz a leitura no início? Quem? Muito bem. Quem? Quem é o personagem? Se refere a João, certo? Então, João representa para nós desafios. João é um arauto. João é um trabalhador de sol a sol. Ele tem autoridade. Então, esse quem evidencia uma pergunta que chega até nós. A pergunta proporciona a condição de identificá-lo, ou não, em ângulos de nossa personalidade. Então vamos identificar João na nossa personalidade? Não tinha pensado nisso. Pois é. Vamos fazer um esforço? Então João era um profeta. Somos profetas? O profeta é o médium daquela época. Você é médium? Casalberto, todo mundo é médium. Kardec contou isso. Você está errado em fazer essa pergunta. Não. Eu estou fazendo uma pergunta no sentido de: você é médium? Você trabalha com a mediunidade? Se sim, você se prepara para isso? Porque João se preparava. Não é verdade? Ele não tinha uma vida assim toda dedicada? Não se esforçava? Aí, eu não vou viajar demais, porque na verdade o nosso objetivo também é dar a didática para você aprender e fixar e fazer esse esforço em outros encontros. Mas nós podemos identificar em João virtudes e potencial. O que você já desenvolveu que te garante uma sintonia com João? Eu sou dedicado. Não, eu até tento ser disciplinado. Não sou tanto, mas eu estudo. Muito bem. Eu medito. Eu faço preces. Eu me preocupo com o senso moral, com a justiça. Eu estou na luta para avaliar valores. Ok. E o que você não consegue se identificar com João? Também uma pergunta que pode passar pelos mesmos territórios. Sendo João maior,
A ideia não é você competir com ele e ser o grande, mas ser o Gandhi, se fazendo o menor. Porque aí você vai ser grande. É diferente. Quem quer ser grande se faz nanico ao nível moral. Quem quer ser grande se faz o menor. Jesus, que é o nosso governador, deu a lição: seja o menor. E isso não se faz por práticas externas. Eu vou vestir hoje a sandália da humildade. Aí ele chuta, troca os pés pelas mãos. Não, calma. Esse processo é de toda hora. Então, ser humilde é reconhecer limites, possibilidades. Trabalhar a humildade é, em alguns momentos, silenciar, outros falar, estudar, investir. E por aí vai. Inclusive para aprender a despojar. Deixar pelo caminho que não serve, que é adereço, que é supérfluo. Certo? Onde? O onde aqui cabe essa pergunta, nesse versículo. E este João tinha os seus vestidos como pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Bom, naturalmente, para se alimentar de gafanhoto e de mel silvestre significa que ele não estava na cidade. Aonde ele estava? Aonde que João vivia? No deserto. Nós trabalhamos semana passada a questão do deserto. Estão lembrados? A preparação. O deserto é o campo operacional para o discípulo. Não é na cidade, é no deserto. Por quê? Porque o deserto enseja reflexões sobre estado, circunstância. Tudo isso dialoga com o deserto. Então, esse deserto é a mensagem que é disparada e a gente não sabe aonde ela vai chegar. Geralmente, o deserto sugere a diversidade. Calor excessivo, frio, complexo à noite. Essa é a realidade. Sem provisão, se você não levar, você não vai achar oásis por aí afora. Não é simples a travessia. Reencarnação é deserto. E o pessoal está querendo ilha paradisíaca. Casa aberta, mas de vez em quando dá para a gente fugir, né? Fazer uma viagem. Mineiro, vai lá para Guarapari, Cabo Frio, porque mineiro invade o mar, né? Não tem, invade. É justo, é legal. Mas você já observou que quando você está com foco no deserto, você fica 2 dias em Guarapari e já está ansioso por retornar às atividades? Aquela história, como dizia o Honório Abreu, abre sombrinha, fecha sombrinha, meu Deus, já não aguento mais. É o 2º dia. Porque o apelo interior é para voltar para o deserto e operar. Carlos Alberto, eu fico 68 dias. Ok. Há de chegar um tempo que no 2º dia você vai entender o que eu estou falando. E isso tudo demanda tempo. Então, aqui essas 2 perguntas, quem e onde, já nos dão uma dica interessante, porque o quando nós vamos trabalhar mais à frente. Agora, como? O como também encaixa. Só para não dizer que eu não falei. Como? João tinha vestidos para se proteger, né, provisões em torno dos lombos, né, para segurar. A alimentação era com gafanhotos e de mel silvestre. Pois bem, está aqui para a gente iniciar fazendo perguntas. O nosso tema: necessidades básicas. Então, a partir de agora, eu tenho mais alguns minutos,
Eu vou trabalhar em 3 movimentos. O primeiro, aliás, 4. 4, eu vou partir o versículo em 4 partes. Primeira parte. E este João, referência específica e individualizada daquele que, em testemunho da verdade e das convicções que nutria, buscava adotar simplicidade no empenho de edificação. Por isso vemos nele sobriedade no modo de vestir, comer e falar, revivendo experiências cultivadas quando em reencarnação anterior como Elias adotava o mesmo regime de restringimento das necessidades. Então nós vamos citar aqui o Velho Testamento, um trecho, está no 2º livro de Reis, no capítulo 1. O texto diz assim, sobre Elias: e ele lhes disse, qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram, era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tisbita. Nesse versículo nós temos um princípio doutrinário. Reencarnação. E foi Jesus quem nola afirmou que João era Elias. Então observemos que João, nesse movimento, estava trabalhando a sua individualidade para dar o testemunho da verdade. O que sugere? Trabalhando de acordo com as convicções que nutria. Aí, se vocês me permitirem, eu vou dizer o seguinte: todos nós estamos procurando investir na individualidade, com tarefas bem definidas, que o Espiritismo nos oferece e nos oportuniza quando convivemos com outros que estão no mesmo caminho. Estamos aqui em grupo. Somos quantos? Cada um de nós com o seu mundo, com a sua necessidade. Mas nós vamos nos reconhecendo como amigos, dando as mãos, procurando criar um clima que motiva. Determinados momentos nós trocamos confidências ou histórias, como queiram. Estamos dentro de uma escola, mas a nossa matrícula foi feita individualmente e a nossa premiação quando encerrarmos o ciclo também será. Acabará o curso, vamos dizer, puxa vida, me dê seu telefone. Eu vou para o mundo antigo, tá bom? Porque hoje os meninos são conectados. Dá seu telefone, eu vou te mandar uma carta, quem sabe a gente encontra. Entramos de férias. Daqui a pouco está todo mundo partindo para seus desafios pessoais. Daqui a pouco a escola só ficou na memória. Retratos, experiências, mas cada um seguirá a sua jornada sob o ponto de vista individual. Como? Aí entra as questões que virão na sequência. Com trajes, com provisões, com a experiência, enfim. Mas nós vamos para a vida com o que é mais importante, é com as lições que foram aprendidas. Terminando, reencarnamos como Elias que voltam com o corpo de João Batista. Somos nós. Mergulhamos na carne, na água. Viemos sozinhos, recebidos pela sua mãe, pela parteira ou pelo médico, pela médica, pelos cirurgiões, etc. Mas daqui a pouco nós vamos, depois de conseguir firmeza, conhecimento, tecnologia, nós vamos nos emancipar
E vamos de novo caminhar no mundo em busca da afirmação pessoal. Isso nos sugere o quê? Aquele movimento de esperança, que dias melhores estão a caminho e que nós estamos nos movimentando. Apoio espiritual como agora, conselhos, vibrações, preces, magnetismo, presença espiritual, para dizer assim, siga em frente, colocando em prática suas crenças, leve a efeito os seus sonhos. Sabedores que dificuldades, surpresas, contratempos, alegrias, sofrimento, doença, saúde, tudo isso faz parte do menu. E nem sempre somos nós que escolhemos agora. Porque se chegou na mesa, o garçom te ofereceu, chegou o senhor, senhora, o seu pedido. Então a dica é não se rebele. Não permita qualquer dúvida do que te visitou. A questão é você compreender por que chegou. Durante a semana, no nosso Gênesis no Lar, que eu convido vocês a participar ao vivo ou depois ouvir o áudio, teve um dia que nós trouxemos uma imagem muito legal, que foi o que nós reproduzimos do filósofo Cortella. Estão lembrados? Quem esteve aqui conosco? Do pote de café, da xícara. Então o indivíduo está com a xícara de café. Alguém vem e empurra. Um outro pergunta, o que aconteceu? Alguém me empurrou. Resposta errada. A resposta correta para o filósofo é: o café derramou. E não a personalização. Alguém me empurrou. Tudo bem, é um fato. Mas qual é a consequência de ter sido empurrado? Não foi o café que derramou? Essa é a consequência. Ok. E qual é a causa? Alguém te empurrou? Não. A causa principal é que você colocou o café na xícara. Captaram? Quando você diz alguém me empurrou, você está transferindo a responsabilidade do fenômeno do café que esparramou para terceiro. Quando você chama a responsa para si mesmo, qual é a causa? Eu resolvi tomar café, coloquei café na xícara. Significa o que, sob o ponto de vista filosófico? Que nós colocamos dentro desse pacote, ou dessa xícara, as nossas escolhas e as nossas produções, pensamentos e sentimentos. Você coloca dentro da xícara. Então, você vai transportar os seus valores, as suas virtudes, suas crenças, seus sonhos. E vez por outra a vida vai esbarrar. A vida vem e sacode. O que vai derramar? Imperfeição ou virtude? Qual é a tônica que estamos carregando dentro da xícara? Carlos Alberto, aqui no Grupo Espírita eu vou dizer bondade, autoridade moral, sensibilidade, Carlos Alberto. É tudo isso que eu vivo no Centro Espírita. Bom, e quando terminar a reunião? O Carlos Alberto, aí ninguém precisa saber que eu xingo no trânsito, que eu grito demais, que eu uso violência, que eu saio jogando pedra em tudo que eu vejo de errado, tarará, tarará. A culpa é do governo, a culpa é de político, a culpa é da pandemia, tarará, né? A culpa é do filho. Então tá bom, então para tudo. Não precisa de me responder. João Batista está dizendo assim, faz um exame de consciência. Certo? Pois bem, amigos, agora eu preciso de ir para a segunda frase. Tinha o seu vestido de pelos de camelo,
dando pouco valor à apresentação exterior. Porque sacerdote lá em Jerusalém não usava essas roupas estranhas de João. A definir que João não estava muito preocupado com o que pensavam dele. Eu estou achando que nós estamos assim muito bem matriculados e ocupando assim boas posições na escola de João, não estamos? Vamos passar de ano assim, facinho, 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 porque não nos preocupamos com o que os outros pensam. Eu costumo contar uma história vaidosa, porque quando a gente conta coisa da gente é vaidades, né? Mas é só para vocês darem um sorriso. Eu conto uma história que, embora tenha mais ou menos muitos meses que eu não ponho em prática, por causa da obrigação de ter ficado isolado do mundo. Deu até samba pro Zeca. Mas vamos lá. Aí eu não pude usar durante esse período a minha pochete. Pois é. Sabe o que é pochete? Aquele negócio que se coloca na cintura para carregar os apetrechos, carteira, cartão e tal. Sabe por quê? Quando lançaram essa moda, eu me encantei. Porque eu gostava de usar, por exemplo, calção, short e tal, e bolso é complexo, então a pochete resolve. Usei pochete a vida inteira. Aí, não sei porquê, os meus meninos cresceram e começaram a me falar que era coisa de pessoas assim que estão fora da moda, para não dizer outra coisa. E o que é pior, não saio com você, papai, porque senão vou pagar mico. E como eu não abro mão, aí saímos, a família Adams, os filhos à frente e eu sempre para trás, porque eles não podiam andar comigo no shopping de pochete. Família Adams é um jeito carinhoso. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, eu vou continuar usando pochete porque me faz bem. Porque eu não estou preocupado com se vão dizer se eu estou fora. Antigamente dizia demodê, cafona. Não. Deixa cair, como dizia o Tri Parada Dura. Quero dizer o seguinte, vamos lá. O que me importa são as minhas imperfeições, isso sim. Que pode até ser indicada por terceiros. Aí eu tenho que ter sabedoria de observar que a dica pode ser assim super legal. Ok? Porque tem a ver com imperfeição pessoal. Agora, como eu pintei o cabelo, se eu uso pouco ou muita roupa no seu sentido de supérfluo ou necessário, isto é uma avaliação que tem que ser feita por mim. E vou mais. Felicidade ou infelicidade não pode ser o outro que vai te imputar. Então trabalhe. E aí a gente vai cair, para mim poder, inclusive, poder dar um passo adiante, com a próxima frase, quando diz assim, e além disso tinha um cinto de couro em torno dos seus lombos. Bom, os nossos amigos do Grupo Emmanuel citaram a Epístola aos Efésios, quando Paulo nos fala da armadura de Deus. Texto, abre aspas. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aprendemos que convém estarmos cingidos com a verdade que nos dá equilíbrio. Se o cinto de couro em torno de seus lombos assegurava a sua fortaleza, o revestimento da personalidade com os padrões da verdade assegurará nas mais variadas circunstâncias o êxito nas suas renovações. Olha que espetacular. Então a caridade, a verdade, se tornam couraças protetoras. Vamos lá, quando você tem o conhecimento, naturalmente você vai pensar diferente daquele que não tem. Aí volta o Carlos Alberto com aquelas frases tão repetidas. O que mais mata no mundo é a ignorância. Se você não sabe,
Você pode estar fazendo uma coisa errada aí a vida toda. Pô, chegou a informação. Nossa, tem hora que a gente fica até com vergonha, né? Sabe aquela ideia de ficar escondendo atrás da pilastra porque fez um troço errado? Isso é coisa de menino. É quando a gente descobre uma atitude, um hábito, o que for, que não foi a melhor escolha. Aí a gente pode até dizer assim, para ser misericordioso consigo. Porque você tem que aprender isso também. Misericordioso consigo. Vocês vão trabalhar no Evangelho da Manhã a palavra indulgência. Poderia o tema ser: seja severo com vocês, mas seja bondoso com os outros. Mas qual foi o título dado? Indulgência. Dando a ideia que a gente tem que trabalhar com o Evangelho no sentido de libertar e de consolar. Quando você se deparar com a expressão seja severo, não é ser rígido, ser inflexível. Então seja firme com você mesmo, você tem que ser firme. Descobriu, resolve. Se não conseguiu, persista. Saiba que tudo tem seu tempo e vai adiante, não desista. Mas você não tem que ser cruel com você mesmo. Então, Jesus fala para ser afável com o outro e usar de rigor consigo mesmo. Mas esse rigor, repito, ele tem a ver com flexibilidade, com adequação e com auto-perdão. Mas voltando, verdade e caridade se torna cinto protetor. Essa imagem de Elias e João Batista, ela é muito especial a definir que você tem que criar um campo magnético protetor, até para os pensamentos. Vou falar agora para os médiuns. Qual que é o desafio do médium? Como ele tem um nível de sensibilidade um tanto mais do que a maioria das pessoas, não por privilégio, mas por desafio de trabalho, o médium é suscetível, ele é uma antena que está muito exposta a dizer o seguinte: uma das imperfeições características de médiums, sabe qual é? Ou preferem que eu não fale? Pode levantar o dedinho. Fala ou não fala? Vou falar, por favor. Se vocês não concordarem, hashtag em paz Carlos Alberto. E que vocês reclamem no saque lá do Livro dos Espíritos. Ou melhor dizendo, no Livro dos Médiuns. Reclamem com a direção para chegar nas mãos do diretor Kardec. Porque foi ele quem disse que médium é geralmente suscetível ao melindre. Tá a flor da pele, sensibilidade, não pode falar que treme. Aí o médium se enquadra muito nessa geração atual, né? Oh, gente, me perdoem, eu estou muito ousado hoje. Já viram falar do tal do mimimi? Estou falando com respeito, tá bom? Mas médium entra na categoria mimimi, não pode falar. Então, atenção, cuidado. É aquela história, né? Linha de trem, para, olha, escuta. Porque senão o trem passa por cima. Então nós temos que aprender a criar um manto protetor que se dá pelo estudo, pela reflexão, pela meditação. Tem gente que gosta de fazer exercícios respiratórios. Tem pessoas que usam dos recursos da yoga, por exemplo, e tantos outros. Mas não é suficiente se você não conjugar com a prática da caridade. Então, médium que não tem tarefa e que não estuda evangelho, ele está um passo do precipício. Ele pode até desencarnar sem cair no precipício. Mas ele vai passar uma aventura cheia de perigos, igual Indiana Jones. Nossa, Carlos Alberto,
Harrison Ford já até desencarnou. Não tem problema. Eu tenho que falar do que eu tenho na minha memória. Me desculpe. Tem outras aventuras mais perigosas na atualidade. Mas são todas perigosas. Para todos os gostos. Então, cuidado. E para terminar, a última expressão. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Até hoje, reflexão deixada pelos nossos amigos. Até hoje, o povo daqueles lugares ainda come estes insetos. É uma espécie diferente. Assam ou secam ao sol. Esse fato leva-nos a conceber que, apesar da existência de uma planta carnosa, de folha macia e medicinal, também denominada gafanhoto, não fica descartada a hipótese de que aquele inseto foi mesmo a alimentação utilizada, junto com o mel silvestre, pelo Batista. Esclarecimento. Agora o efeito moral. Quando cumpridores dos deveres e capazes de nos adequarmos ao pensamento e à vontade do Criador, estaremos recebendo o suficiente ao suprimento de nossas necessidades. Se cada trabalhador no registro evangélico é digno de seu salário. Uma expressão de Jesus no capítulo 10 de Mateus, versículo 10. Não só as circunstâncias trazem os recursos de alimentação. Nessa passagem, expressos nos gafanhotos, mas também o trabalho, a gerar fortalecimento e capacitação. Assegura os nutrientes para o espírito, ali configurados no mel silvestre. E o interessante, o mel silvestre é uma alimentação muito especial. Ela é profilática, ela é terapêutica, ela é energizante. E o mel, ele também dialoga com uma alimentação mais nobre. Vocês concordam? Isso é só uma interpretação que se adequa às necessidades de cada um. Agora, interessante, o que nos importa, principalmente por conta do tema, necessidades básicas, é que a vida de João Batista é pródiga nesse quesito. E para concluir, em O Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma expressão que é fabulosa, muito utilizada pelo Chico Xavier, que teve uma vida de muita luta, de muita dureza, de muitos problemas, de muita escassez. Lembrando, Chico era filho de um casal paupérrimo. Seu João Cândido era vendedor de loteria, pensa bem. Aliás, a história da cidade de Pedro Leopoldo, que antigamente se chamava Cachoeira das Moças, se eu não estiver errado, era uma cidade que é uma cidade nova, que surgiu no final do século XIX e, num primeiro momento, em torno do cultivo, e depois se tornou uma cidade com sede de algumas indústrias, da tecelagem, posteriormente com exploração de cimento, mas assim, não tinha recursos quase nenhum. E foi ali que Chico nasceu. Lembrando que o seu João, nessa condição, casou com uma lavadeira, que era filha de uma ex-escrava, uma escrava liberta, que veio da região de Santa Luzia. Olha para vocês verem. Tinha 9 irmãos, eles não tinham o que comer. Lá naqueles idos, logo que Dona Maria João de Deus desencarnou, eles comiam
Muitas vezes o pão era doação da padaria, o pão do dia anterior. Por isso que o Chico Xavier, a vida toda, ele se alimenta, ele comia pão molhando o pão dentro do café. Certa feita, o nosso querido saudoso Arnaldo falou para ele: Chico, o pão está novinho porque você está molhando no café. Aí o Chico falou assim: ah, Naldinho, lá atrás o pão era... Ele dava soco na mesa. O pão era assim, ó, e dava soco na mesa. Era um jeito alegre, bem mineiro, do Chico contar as histórias. Como é que eles iam mastigar pão duro se não molhar no café? E o Chico passou a vida inteira cultivando reflexões em função do seu aprendizado. E desculpem, eu acabei contando uma história, me alonguei, mas no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós vamos aprender uma sentença, como eu disse, fabulosa. Que o homem mais rico na terra é aquele que menos precisa. Porque à medida em que alimentamos as necessidades, naturalmente as responsabilidades aumentam. Então o indivíduo quer ter muito, ele quer ter o bônus, mas o bônus caminha de mão dada com o ônus. Toda escolha resulta no ônus e no bônus. Com João Batista, a reflexão é que a gente possa o tempo todo trabalhar para não ser enganado com o supérfluo. Estudemos a doutrina espírita, porque, por certo, teremos muitos elementos para nos ajudar nessas reflexões. Quando nós temos a oportunidade de ouvir as manifestações que enriquecem, que engrinaldam, que favorecem para que o trabalho ganhe em qualidade. São os benfeitores da vida maior dialogando através das nossas inspirações, visitando os lares, felizes por você, por nós estarmos debruçando sobre o estudo, pois é uma maneira de garantir mais eficiência, mais qualidade nas nossas escolhas e ações. O projeto da Casa de Kardec tem essa meta: formar um grupo de pessoas dedicadas e interessadas no bem. Somos transitórios nesse projeto. Estamos aqui de passagem. Que nós possamos valer da oportunidade para que amanhã, aonde nós estivermos, possamos recordar desses instantes com alegria, com paz, sabendo que através desse instante nós promovemos muitas coisas interessantes e importantes na nossa vida. Por isso só temos que agradecer pela oportunidade. E uma das formas de valorizar é não queixar, não reclamar. Valorizar. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 73, fala sobre oportunidades. Ele cita Jesus em João, Jesus afirmando: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil. Cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações.
O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita as lições. Tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo de cada colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como uma realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Agradecemos, Senhor, por esse encontro e iluminação, o Evangelho da Razão. Pelos amigos, pelos ensinos, pelos mensageiros, pelos médicos, pelos irmãos que nos visitam para nos auxiliar, inclusive, no que remonta às nossas dificuldades, às nossas dores, às nossas doenças. Obrigado, Senhor, por estar sempre ensejando uma novidade. Que o Evangelho não possa estar distante dos nossos corações. É o que te suplicamos em prece. Senhor, que possamos, nesse momento que atingimos a culminância do encontro, dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado sempre. E em sintonia com os cristãos dos primeiros tempos, repetimos Ave Cristo. Ave Cristos que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Queridos amigos, irmãos, muito obrigado por mais um encontro promovido pela Casa de Kardec. Venha participar da nossa família. Se integre. Vista a camisa do bem. E colabore no sentido que a mensagem possa ser compartilhada para aqueles corações que fazem parte dos seus grupos de afinidade e de convivência. E assim, desejamos a todos um final de semana de bênçãos. Até o próximo Iluminação. Valeu, pessoal. Muito obrigado.